A chave mestra, autor Charles Haanel, parte 9. Nesta parte, você irá aprender a aplicar as ferramentas com as quais pode construir para você qualquer condição que deseje. Se deseja mudar as circunstâncias, é a você que deve mudar. Seus caprichos, seus desejos, suas fantasias ou suas ambições podem ser frustradas a cada passo, porém seus pensamentos íntimos encontrarão a justa expressão, tão certo como a planta floresce da semente. Suponhamos então que desejamos mudar as circunstâncias. Como podemos fazer isto? A resposta é simples: pela lei do crescimento. Causa e efeito são tão absolutos e precisos no reino oculto do pensamento como são no mundo das coisas materiais. Mantenha em mente o que deseja, afirme-o como um fato consumado. Isso indica o valor de uma afirmação de grande alcance, pela repetição constante que chega a ser uma parte de nós mesmos. Estamos mudando realmente, estamos fazendo de nós mesmos o que desejamos ser. O caráter não é uma coisa do acaso, senão o resultado do esforço contínuo. Se você é tímido, indeciso, consciente, ou se você é ansioso por pensamentos de medo e perigo iminente, lembre-se, duas coisas não podem existir no mesmo lugar ao mesmo tempo. A mesma coisa se aplica ao mundo mental e espiritual, de modo que o remédio é que os pensamentos de medo, carência e limitação sejam completamente substituídos por pensamentos de coragem, energia, independência e confiança. O modo mais fácil e natural de fazer isto é escolher uma afirmação que seja apropriada para o seu caso em particular. O pensamento positivo destruirá o negativo, tão certo como a luz destrui a escuridão, e os resultados serão então eficazes. A ação é a flor do pensamento, e as circunstâncias são o resultado da ação. De modo que constantemente você possui as ferramentas com as quais poderá fazer ou deixar de fazer algo, pelo que certa e inevitavelmente a recompensa será a alegria ou sofrimento. Parte 9. Há possivelmente somente três coisas que se podem desejar no mundo, e cada uma delas se pode encontrar no mundo interior. O segredo para encontrá-las é simplesmente aplicar o mecanismo apropriado do poder onipotente ao qual cada indivíduo tem acesso. As três coisas que toda a humanidade deseja e que são necessárias para sua expressão maior e completo desenvolvimento são saúde, abundância e amor. Todos admitirão que saúde é absolutamente essencial. Ninguém pode ser feliz se seu corpo físico tem dor. Nem todos admitirão tão facilmente que a abundância é necessária. Porém, pelo menos todos devem admitir que uma fonte suficiente é necessária, e o que é considerado suficiente para um poderia ser considerado carência absoluta e dolorosa para outro. A natureza provê não somente suficiente, senão abundante, generosa e prodigamente, então podemos supor que em qualquer carência ou limitação, é somente a limitação originada por um método artificial de distribuição. Todos admitirão provavelmente que o amor é a terceira, e alguns dirão talvez a primeira necessária e essencial para a felicidade da humanidade, seja lá como for. Os que possuem as três, saúde, abundância e amor, constatam que nada pode se agregar à sua taxa de felicidade. Já vimos que a substância universal é toda a saúde, toda a substância e todo o amor, e que o mecanismo pelo qual podemos conectar conscientemente com esta fonte infinita está em nosso modo de pensar. Portanto, pensar corretamente é entrar no lugar secreto do superior. O que podemos pensar? Se soubermos fazer isso, encontraremos um mecanismo de ligação apropriado que nos relacionará com as coisas que desejamos. Este mecanismo pode parecer muito simples, porém, se você parar para pensar,
e continuar lendo, você verá que é, na realidade, a chave principal, a lâmpada do Aladim. Se isso lhe agrada, constatará que é a condição fundamental e imprescindível, a lei absoluta do sucesso, a qual significa o seu bem-estar. Para pensar corretamente e com precisão, precisamos saber a verdade. A verdade, então, é o princípio subjacente em cada assunto, negócio ou relação social. É o precedente de cada ação correta. Conhecer a verdade para estar seguro, para estar com confiança, proporciona uma satisfação que não é comparável a nada. É a única terra firme em um mundo de dúvida, conflito e perigo. Conhecer a verdade é estar em harmonia com o poder infinito e onipotente. Conhecer a verdade é, portanto, se conectar com um poder que é irresistível e que lança distante todo tipo de discórdia, desarmonia, dúvida ou erro, porque a verdade é poderosa e prevalecerá. Até o intelecto mais humilde pode prever facilmente o resultado de uma ação, quando sabe que está baseado na verdade. Porém, o intelecto mais poderoso, a mente mais profunda e penetrante pode perder o seu caminho e não pode formar nenhum conceito dos resultados que serão obtidos quando as suas esperanças se baseiam em uma premissa que sabe que é falsa. Cada ação que não está em harmonia com a verdade, seja por ignorância ou falta de planejamento, resultará em discórdia e, eventualmente, em perda na proporção à sua magnitude e caráter. Como então vamos conhecer a verdade para nos conectar a este mecanismo? Se percebermos que a verdade é o princípio vital da mente universal que é onipresente, não podemos nos equivocar. Por exemplo, se você quer saúde, perceba que o eu em você é espiritual e que todo espírito é uno, que onde quer que esteja uma parte deve estar o todo. E isso trará a você a condição de saúde requerida, porque cada célula no corpo deve manifestar a verdade como você a vê. Se você vê doença, as células manifestarão doenças. Se você vê a perfeição, devem manifestar a perfeição. A afirmação: sou completo, sou perfeito, forte e poderoso, amoroso, harmonioso e feliz, trará condições harmoniosas em torno de você. A razão disso é porque a afirmação está estritamente de acordo com a verdade, e quando aparece a verdade, cada forma de erro ou de discórdia deve necessariamente desaparecer. Você constatou que o eu é espiritual. Não deve ser então nada menos que perfeito. A afirmação sou completo, perfeito, forte, poderoso, amoroso, harmonioso e feliz é, portanto, uma declaração científica exata. O pensamento é uma atividade espiritual e o espírito é criativo. Portanto, o resultado deve ser ter este pensamento em mente, necessariamente produzirá as condições de harmonia com esse pensamento. Se você quer abundância, perceba que o eu em você é uno com a mente universal, que é toda a substância e é onipotente e lhe ajudará a pôr em ação a lei da atração, que lhe oferecerá a vibração de força que produz o sucesso e gera condições de poder, riqueza, em proporção direta ao caráter e propósito da sua afirmação. A visualização é o mecanismo de conexão que você quer. A visualização é um processo muito diferente de ver. Ver é físico, portanto, se relaciona com o mundo objetivo, o mundo exterior. A visualização é somente um produto da imaginação e é, portanto, um produto da mente subjetiva. O mundo interior, pelo que possui vitalidade, crescerá. A coisa visualizada se manifestará em uma forma. O mecanismo é perfeito e foi criado pelo arquiteto mestre, que faz bem todas as coisas. Porém, infelizmente, o operador
é às vezes inexperiente ou ineficiente. Todavia, a prática e determinação superarão este defeito. Se você quer amor, prove que o único modo de conseguir amor é dando, que quanto mais você dá, mais consegue. E o único modo que você pode dá-lo é preencher-se de amor, até que você se torne um imã. Quem já aprendeu a manifestar as mais elevadas verdades espirituais, assim chamadas pequenas coisas da vida, descobriu o segredo da solução dos seus problemas. A pessoa está sempre desperta de pensamento e alerta por sua maior intimidade em ter consigo grandes ideias, grandes acontecimentos, grandes coisas naturais e grandes coisas para homens. É dito que Lincoln causava em todos os homens que se aproximavam dele a sensação de como e quando alguém se aproxima de uma montanha, e esta sensação se mostra mais aguçada quando a pessoa percebe que alcançou as coisas que são eternas, o poder da verdade. É às vezes uma inspiração ouvir que alguém realmente pôs esses princípios à prova e os experimentou em sua própria vida. Uma carta de Frederick Andrews nos mostra a seguinte experiência. Eu tinha cerca de 13 anos de idade quando o Dr. T disse à minha mãe: Não há qualquer chance possível, minha senhora. Eu perdi meu filhinho desse mesmo modo, depois de nada fazer por ele o que era possível fazer. Fiz um estudo especial desses casos e sei que não há chance possível de que ele consiga melhorar. Ela voltou-se para ele e disse: Doutor, que faria o senhor se fosse seu filho? E ele respondeu: Eu lutaria e lutaria enquanto houver um alento de vida a mais para lutar. Esse foi o princípio de uma grande batalha, com muitos altos e baixos, e os doutores estavam todos de acordo em que não havia chance de cura, porém eles nos animaram o melhor que podiam. Porém, no final, a vitória chegou, e cresci um pouco retorcido e deficiente em minhas mãos e joelhos, até chegar a ser um homem forte e direito e muito bem formado. Agora sei que você deseja a fórmula e a darei tão breve e rapidamente quanto posso. Criei uma afirmação para mim, pegando as qualidades que eu mais necessitava e afirmando para mim mesmo, repetidas vezes de vez em quando: eu sou íntegro, perfeito, forte, poderoso, amoroso, harmonioso e feliz. Continuei com esta afirmação sempre igual, sem variá-la, e até podia despertar de noite e me ver repetindo comigo mesmo: eu sou completo, perfeito, forte, poderoso, amoroso, harmonioso e feliz. Era a última coisa que pronunciavam os meus lábios nas noites escuras e também pela manhã. Afirmei isso não somente para mim, mas também para outros que sabia que necessitavam. Desejo acentuar esse ponto. O que deseja para você, afirme para outros, e todos se verão beneficiados. Colhemos o que semeamos. Se enviamos pensamentos de amor e saúde, eles nos retornam multiplicados. Porém, se enviamos pensamentos de medo, preocupação, ciúme, cólera e ódio, etc., colheremos os resultados em nossas próprias vidas. Normalmente, se diz que o homem se constrói totalmente a cada 7 anos. Porém, alguns cientistas agora declaram que nos reconstruímos inteiramente a cada 11 meses. Realmente somos 11 meses mais velhos. Se a cada ano reconstruímos novamente os nossos defeitos e os defeitos em nosso corpo, não temos como culpar a alguém, senão a nós mesmos. O homem é a soma total dos seus pensamentos. A pergunta é: como vamos manter somente bons pensamentos e rechaçar os maus? A princípio, nos pode custar evitar os pensamentos negativos que cheguem, porém, podemos evitar nos entreter com eles. O único modo de fazer isso é se esquecer deles, isto é, faça algo a respeito. Aqui é onde a afirmação que fizemos entra em jogo. Quando um pensamento de raiva, ciúme, temor ou preocupação chega silenciosamente, comece a afirmação:
O modo de lutar com a escuridão é usando a luz. O modo de lutar com o frio é o calor. O modo de superar o mal é com algo bom. Eu próprio nunca poderia achar ajuda na negação. Afirme o bem e o mal desaparecerá. Frederick Elias Andrews. Se há algo que você necessita, é bom que use a afirmação. Utilize-a tal como é. Tenha em silêncio com você, até que se funda em seu subconsciente, de modo que possa utilizá-la onde quiser, em seu carro, escritório ou em casa. Esta é a vantagem dos métodos espirituais, que estão sempre disponíveis. O espírito é onipresente, sempre pronto. Tudo o que se requer é um reconhecimento apropriado da sua onipotência e a boa vontade e o desejo de sentir que recebe os efeitos e benefícios. Se a nossa atitude mental predominante é de poder, coragem, amabilidade e compaixão, veremos o nosso ambiente rechaçará as condições que dizem respeito a pensamentos equivocados. Se a nossa atitude mental é fraca, crítica, invejosa e destrutiva, veremos que nosso ambiente reflete as condições em correspondência com esses pensamentos. Os pensamentos são as causas e as condições são os efeitos. Nisso está a explicação da origem do bom e do mal. O pensamento é criativo e se correlacionará automaticamente com o seu objetivo. Essa é a lei cosmológica, uma lei universal, a lei da atração, a lei da causa e efeito. O reconhecimento e a aplicação dessa lei determinarão o princípio e o final. É a lei pela qual todas as épocas e tempos e povos chegaram a crer ou pedir em oração. Como é a sua fé, assim será feito a você. É simplesmente outro modo curto e simples de mostrar isto. Esta semana, visualize uma planta. Escolha a flor, a que você admira mais. Traga-a desde onde não vê até onde possa ver. Plante a minúscula semente, regue e cuide dela. Coloque-a e bata em 2 raios de sol de manhã. Observe a semente nascer. Agora ela é uma coisa viva, algo que é vivo e começa a buscar os meios para sua subsistência. Veja as raízes penetrarem a terra. Observe como cresce em todas as direções. E lembre-se que são células vivas, que se dividem e subdividem, e logo formarão milhões, que cada célula é inteligente e que sabe o que deseja e sabe como consegui-lo. Veja o broto crescer em direção à superfície. Observe-o brotar até a superfície da terra. Veja-o se dividir e formar ramos. Veja como cada ramo se forma simétrica e perfeitamente. Veja formar as folhas, os galhos minúsculos que sustentam o alto do broto. E veja que o broto se aumenta, então a sua flor preferida estará à vista. E se você estiver atento e se concentrar, agora estará consciente da fragrância. É a fragrância da flor, pois a brisa sacode suavemente a formosa criação que você visualizou. Quando você for capaz de se concentrar completamente em uma visão clara, será capaz de entrar no espírito de uma coisa. Chegará a ser muito real para você e aprenderá a se concentrar, e o processo é o mesmo. Se você está concentrado na saúde, numa flor preferida, num ideal, num assunto complicado de negócios ou qualquer outro problema da vida, a situação é a mesma. Cada sucesso se consegue pela persistente concentração da visão no objetivo. Pensando se faz o homem. Alcott.